E é notório, nação, que o técnico Vitor Pereira tem os jogadores preferidos dele. Inclusive, no treino de hoje, o Vitor Pereira deixou novamente o Everton Ribeiro e o Davi Luiz de fora, no caso, no time alternativo, no caso seria reservas. E o Vitor Pereira continuou com a mesma formação de 3 zagueiros, aquela mesma que nós vimos na partida contra o Vasco, em que o Flamengo venceu por 3-1. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando tudo sobre essa movimentação no Flamengo e sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Fluminense. Faltam 11 dias para a grande final do Campeonato Carioca. Então, eu gostaria que você participasse do nosso canal aqui no vídeo, deixando nos comentários a sua opinião para você qual deve ser o time ideal do Flamengo para essa grande final. Vamos aqui reagir os comentaristas trazendo as notícias do Flamengo. Eu quero que você deixe o like, apoie o trabalho do nosso canal, porque assim sempre nós vamos estar trazendo mais notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. Já ontem, hoje também uma parte do treino aberta e também com entrevista por lá. O Pedro conta pra gente. Valeu, pessoal, mais um dia de treino aberto aqui no Ninho do Urubu, pelo menos os 15 minutinhos de aquecimento para a imprensa, a gente poder observar o que estava acontecendo, mas antes da atividade, o zagueiro Davi Luiz, experiente jogador, passagem pelo futebol europeu, também já multicampeão pelo Flamengo, concedeu aqui entrevista no Ninho do Urubu, participou de uma zona mista com os jornalistas. Falou bastante sobre a final do Campeonato Carioca e eu perguntei para ele sobre a questão dos 3 zagueiros. Muito se fala de uma rejeição no futebol brasileiro e também até na história do Flamengo a esse sistema implementado pelo Vitor Pereira. Davi Luiz respondeu sobre isso, também sobre mais questões sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala. Ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Eu acho que quem faz e quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. Tá então Davi Luiz, Flamengo segue a sua preparação, primeiro jogo do Campeonato Carioca, dia 1º de abril, 20h30, Maracanã, esse duelo contra o Fluminense. Davi Luiz vai reencontrar, por exemplo, muito provavelmente o Marcelo, grande contratação do Tricolor, jogaram juntos há alguns anos pela seleção brasileira. O Flamengo tenta recuperar o Arrascaeta, fazendo tratamento intensivo para curar a lesão na coxa esquerda, está até fora da data FIFA, tinha sido convocado pelo Uruguai, foi cortado, tratamento intensivo aqui no Ninho do Urubu para voltar à atividade justamente nesse primeiro jogo da final, dia 1º de abril, 20h30, Maracanã. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Ford. Só que a gente tem um exemplo do que o Vitor Pereira fez recentemente aqui no futebol brasileiro no Corinthians. No Corinthians ele tinha 3 zagueiros, porque ele queria ter uma linha de 5 atrás. Ele vai fazer isso no Flamengo? E se ele quiser fazer isso no Flamengo, a torcida vai compreender para equilibrar a equipe? Ele no segundo tempo de jogo contra o Vasco, ele faz isso. Só que não exatamente com 3 zagueiros. Quando ele baixa o Maicon, quando ele baixa o... Ele faz uma linha de 5. Só que eu acho que tem uma questão cultural. Você colocar uma linha de 5 num clube, não é nem um time, um clube como um Corinthians, segurando um resultado para garantir uma classificação, você tem um comportamento diferente de torcida, de ambiente, tudo. A torcida vai adorar. Você em muitos momentos, você sabe que aquilo ali é
o Corinthians se agarra do jeito que dá, porque tem todo o envolvimento. O torcedor ele quer ver a entrega do time, se tiver que ser com linha de 5, linha de 6, linha de 4, um homem a menos, 5 e 4 com um homem a menos, ou 5 e 5 sem homem na frente, é uma questão cultural. Quando ele coloca uma linha de 3 no Flamengo, a gente bate muito nessa tecla. A linha de 3 não é um sistema necessariamente defensivo, na maioria das vezes não é. Só que aí o torcedor do Flamengo, ele, pô, o cara já chegou com 3 zagueiros, aqui a brincadeira é outra, aqui é o meu quarteto ofensivo, meu quinteto ofensivo, daqui a pouco o Bruno Henrique está de volta. É uma questão cultural, porque se você para ver a formação do início do Vasco-Flamengo, o Davi Luiz, né, aquela linha de 3 que tinha o Fabrício e o Rodrigo, o Davi Luiz não era um zagueiro. O Davi Luiz ele era um volante. Ele baixava em alguns momentos para a saída de bola, mas ele começava ali numa linha de volante. Não era 3 zagueiros enfileirados para segurar a potência ofensiva que era o Vasco com bola. Não. Quem ditava o ritmo do jogo no início não era o Vasco com a bola, era o Flamengo com a bola. Então o Davi era um homem a mais da saída para ter um homem a mais de meio chegando para gerar uma superioridade. Porque ele teve problema no meio de campo contra o Vasco no jogo da derrota e no jogo de ida. Então ele coloca o Davi no meio e funcionou. Porque era 3 contra 2 ou 4 contra 3 no meio de campo. E aí ele começou a ganhar o espaço. Então... Mas o torcedor ele não quer saber disso. Ele olha lá a escalação e botou 3 zagueiros, retranqueiro. Ele olha assim. Então é uma questão cultural. Pode funcionar, pode implementar, só que aí demanda resultado. Porque se tiver uma boa atuação, mas não for campeão carioca sobre o Fluminense, não adianta nada. Perdeu porque quis inventar, aqui não é lugar de 3 zagueiros, aqui tem que deixar o meu jogador para... Mas os 3 zagueiros dele no Flamengo não é um esquema defensivo. Ou é ofensivo? Não é. Não é no um Corinthians esquema, era. Não é um esquema defensivo, só que assim, você não consegue, sem resultado, virar pro povão, pro torcedor, pro cara que tá na arquibancada e falar, meu amigo, rapaziada... Não, mas o Flamengo nem com resultado você consegue isso. Porque não tem o resultado. Se tiver o resultado, não, mas até quando teve o resultado, não conseguiu. Sim, muitas vezes o Jesus jogava com linha de 3. O Arão baixava. Só que a bola entrava. E o futebol, a bola entrar é soberano. Teu título é soberano. Ali, como não tinha aquela coisa, sabe, quadrada de eram 3 zagueiros, o Arão muitas vezes baixava, fazia uma linha de 3 para saída. Só que ali a bola entrava. E quando a bola entra, o Jesus é gênio. Quando a bola não entra, o Vitor Pereira não é nada. Então, assim, eu não vejo o problema dele querer colocar... O Abel jogou com o Gustavo Gomes lateral direito, cara. Eu não vejo o problema ele querer colocar o Davi então, como assim, esse cara para auxiliar e gerar uma superioridade. Só que o torcedor já não ganha Supercopa, já não ganha Mundial, não ganha Recopa, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. 3 zagueiros ele está inventando. É uma questão muito mais cultural e se fosse o quarteto ofensivo e tivesse a mesma coisa, também ia dizer que tinha que mudar, que já deu, que tinha que se reinventar, que não podia ficar preso. Resultado, performance, vem numa... O problema é que o Flamengo, aí vou pegar a frase do Jorge Jesus quando chega. Eu gosto de repetir essa frase sempre. Não basta só ganhar aqui no Flamengo, temos que jogar bem. O Flamengo é isso. O Flamengo nos últimos anos acostumou o seu torcedor a ter uma qualidade e um tipo de jogo. Quando você fala 3 zagueiros, mesmo com a função diferente do Davi Luiz, automaticamente nos torcedores, 3 zagueiros, o que está acontecendo? Imagina quando não tem as duas, né, Zé? Entendeu? Não tem vitória nem performance. Então, aí... como é que funciona? E o problema é que ele coloca 3 zagueiros, põe o Davi Luiz para jogar como um volante, tenta equilibrar o meio-campo, só que ele não está conseguindo achar as peças e nem o sistema tático para poder dar essa tranquilidade para o torcedor olhar e falar assim, meu time está jogando bem, meu time está tranquilo, nós estamos dominando o jogo. Porque são várias fases de 90 minutos, você tem várias fases de jogo e nessas variações o Flamengo nem sempre é soberano. O Flamengo nem sempre está bem organizado para, eu ataquei, agora eu tenho que me defender. Quando o Flamengo tem que se defender, está uma confusão danada. Quando ele coloca o Cebolinha na lateral direita, o que o Piton faz? Vamos para cima. E isso daí gera todo um desequilíbrio, porque você tem que fazer as compensações. Então, esse eu acho que o grande problema do Vitor Pereira é, além de não encontrar um sistema tático compatível com aquilo que o torcedor espera, ele não conseguiu encontrar os homens ideais para criar as referências. Nós estamos falando de Fluminense, que é repetição. Sim. Repete, cria referências. Então, nos momentos difíceis, você vê o Martinelli falou assim, nós treinamos dessa forma, então a gente treina e joga. Ele coloca a pressão em cima da gente no treino, justamente para sentir a mesma coisa que nós vamos sentir no jogo. No Flamengo, existe isso? Não existe. Pega aí, quantas repetições ele fez de equipe nos últimos jogos? Esquece lá o Mundial. Nesse ano ele precisou mudar muito, sim, mas esquece lá o Mundial, porque no Mundial ele variou muito, mas ele começou jogando muito com o sistema de jogo do Dorival. Sim. Agora ele está procurando outro sistema de jogo, outros jogadores. A defesa 3, veja quantas vezes foram repetidas as formações de defesa 3. Uma hora era com
Com o Léo, com o Fabrício. Era Pablo, Davi, Fabrício, aí troca pro Rodrigo, depois troca pro Davi quase no meio. Davi no meio. Ou seja, você não cria referência. É difícil. No Corinthians era muito mais fácil, entre aspas, porque no Corinthians você tinha que destruir, você não tinha que criar. Sim. O Corinthians, a base do Corinthians, até ele começar a colocar o Renato Augusto na frente, era muito mais destruição. Era um time fechadinho, sair no contra-ataque e acabou. Era sobreviver, né? Era sobreviver, porque ele falava, eu sou um time resultadista, né? Eu transformei no treinador resultadista. No Flamengo, ele não pode falar, eu vou treinar, vou ser um time resultadista. Porque lá você tem um material humano para fazer o time jogar, né? É aquela discussão que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí ele não dá sequência porque não tem rendimento, ou ele não tem rendimento porque não dá sequência, né? Ou ele não tem confiança nos jogadores. Então, e aí eu vou entrar em outra situação. Esse é o problema. Mais ou menos nessa linha. Ele tem sua culpa, óbvio, porque ele é o comandante, ele é o cara que gere o processo todo. Taticamente, o Flamengo não se acertou ainda, em termos de resultado de performance, mas tecnicamente também tem muito jogador que está abaixo. Então, e isso reflete. Isso reflete, de repente, em outras situações que o Flamengo não estava tão bem, tão organizado, os jogadores resolviam. E não estou falando na parte da frente só, na parte de trás também. Goleiro, lateral, zagueiro, atacante. Então, sim, tem tudo isso. O Flamengo não está num momento bom, não só por culpa do Vitor. Óbvio, ele é a peça principal, porque ele é o comandante, mas tem alguns jogadores que tecnicamente também não estão conseguindo desempenhar o que a gente esperava, vamos dizer, sempre usar como referência a época do Jesus. Sim. Então, assim, ou como os jogadores também. Até quando o time não estava acertado com o Paulo Souza, chegaram a salvar o time algumas vezes. Com o próprio Dorival, o time jogou bem. Eu acho que agora, nesse momento, eu já achava antes, mas agora mais ainda. O Vitor Pereira não pode dizer que ele não conhece os jogadores do Flamengo. Não pode. Quantas vezes ele enfrentou o Flamengo com o Corinthians? Quantas vezes? Não, e tu não conhecer os jogadores do Flamengo quase que impossível, assim, né? Mas assim, pra você não entender as características, quando ele chega no Flamengo, ele já tinha que ter a cabeça desenhada. Foram pelo menos 2 confrontos decisivos, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil. E uma das situações que dizem que ele veio pro Flamengo foi porque ele acreditava que no Flamengo ele teria os jogadores à disposição com o perfil de encaixar no jogo que ele gosta. Então, quer dizer, ele conhecia, já sabia, ele conhecia, ele analisou o Flamengo para jogar contra o Flamengo. Um dos times que colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo do Dorival, foi o Corinthians do Maracanã. Até o pênalti. Ele é contratado, vamos combinar por isso. Até o pênalti do Gabigol, na disputa de pênaltis, o Maracanã estava quieto. Sim. Ou estou errado? Tá certo. Né? O Gabigol o Fagner, a cobrança do Gabigol. Sim, o Gabigol fez o gol e aí vibrou. Aí o Maracanã acordou e mudou. Mas, ou seja, ele conhecia o time do Flamengo. Não dá para dizer agora, não conheço e tal. Não, agora ele pediu, o nosso time não é um time físico. Peraí, então que time você estava esperando? Você joga contra o time do Flamengo, você exige determinadas situações, você já sabia da sua... Erro de avaliação. Pontos, né, os seus pontos fracos. Agora, quando você tem que fazer o seu time jogar da forma como você sempre falou no Corinthians, que eu não tenho as peças necessárias para jogar do jeito que eu gosto, você tem e você não consegue... Porque a gente não pode jogar toda essa mudança de percepção em cima da saída do João Gomes só, né? É que o João Gomes saiu. Tudo bem, mas... Sim, mas você tem outras peças para compensar. Eu acho que ele perde o João, acho que ele perde o escape pela direita, ele precisa mudar o eixo do time. O Flamengo hoje é um time que joga pela esquerda. Ele não tem o Arrascaeta em condição física. Ele demorou, né? Ele foi encontrar o Arrascaeta um jogo só contra o Vasco, quando parecia que ia engrenar, encaixa o espaço ali do campo bom para ele, um sistema que favorece o Arrascaeta mais solto ali. Aí ele precisa entender onde ele encaixa o Gabriel. Aí no jogo seguinte o Arrascaeta se apresenta não 100%, ele fala que não estava 100%, e aí já tinha um problema da pubalgia, agora tem um problema da coxa. Eu acho que tem algumas coisas que podem explicar a dificuldade, a demora do processo, não uma coisa nula, que até agora não conseguiu apresentar. Mas mesmo assim, a gente querendo ser bondoso ainda assim tá baixo. Não, tá baixo. A gente não está mais em janeiro. Entendendo todos os problemas que ele enfrentou, tudo. Não, se você parar para pensar... Até ele sabe, né, que tá quem? Não é nem a cobrança só do... tinha que ir para a final do Mundial, tinha ganhado Palmeiras já 28 de janeiro. Eu acho que é você parar e pensar. Teve janeiro, teve fevereiro, teve março. O que você tem até aqui para mirar? É isso daí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião. E não se esqueça, participe aqui do nosso canal, deixando a sua opinião para você, quem deve ser o time titular. Escale o time do Flamengo. Escreva nos comentários, participe com a gente para nós termos uma ideia do que o torcedor pensa, porque o Vitor Pereira está focado em jogar com 3 zagueiros. Uma formação que não é costume o Flamengo usar. Na sua opinião, como o Flamengo deve jogar contra o Fluminense? Escreva nos comentários. Nação,
encarecidamente, deixa o seu like no vídeo, porque dessa maneira você está apoiando o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, eu peço você que se inscreva, porque nós somos uma família. Aqui é Notícias do Flamengo, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.